Começo por agradecer a presença de todos e pedir desculpa por nós não os podermos ver todos, mas podemos ouvir-nos a todos. E dizer também que é com todo o gosto que a Faculdade de Economia do Porto se associa ao Jornal de Notícias neste ciclo de tertúlias para falar do mundo a partir do Porto. E é um prazer começar este círculo com a professora Elisa Ferreira, que a partir de agora vou tratar pelo seu nome e por tu, somos colegas e amigos há muitos anos, e que nos vai permitir pensar da forma mais simples possível sobre um dos temas mais complexos do mundo à nossa volta, que é a união da União Europeia, a unidade da União Europeia. Portugal é um dos 27 Estados-membros da União Europeia. A União Europeia é um dos grandes blocos económicos, comerciais, sociais e políticos do mundo e, evidentemente, o que se passa na União Europeia tem diretamente a ver connosco e o que se passa connosco tem diretamente a ver com a União Europeia. E, nestes tempos, se há exigência que se coloca a todos nós, os europeus, é a exigência de uma unidade. A Europa é uma unidade geográfica, territorial, crescentemente uma unidade económica com o mercado único e também deseja ser uma unidade política, uma união de Estados independentes que procuram falar a uma só voz no mundo, nas diferentes dimensões em que o mundo funciona. A Elisa Ferreira é particularmente capaz de nos falar da Europa pela sua experiência profissional e pela sua experiência académica. É uma das melhores economistas portugueses, designadamente em matéria de macroeconomia e economia europeia, e trabalhou diretamente com a União Europeia, seja do ponto de vista nacional, seja do ponto de vista europeu. Como Ministra do Ambiente de Portugal e depois como Ministra do Planeamento, lidou diariamente com a Comissão Europeia, já antes aqui como responsável pela Operação Integrada de Desenvolvimento do Val do Ave, como Vice-Presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte, tinha tido responsabilidades muito importantes na relação com a Comissão Europeia e foi depois deputada ao Parlamento Europeu e cumpriu um mandato como Comissária Europeia, membro da Comissão Europeia, com a responsabilidade das políticas de coesão, entre outras. E, portanto, muito obrigado, Elisa, por estares aqui connosco. E vamos falar os dois e depois com quem quiser colocar questões. E eu queria colocar, para começar, uma pergunta muito simples. Há muita gente que diz, com bastante razão, que a maneira como funciona a União Europeia é muito pouco compreensível para o comum dos mortais, para os cidadãos comuns. E um dos aspectos menos compreensíveis do funcionamento da União Europeia é aquele que tem a ver com os processos de decisão. Como é que se decidem as coisas, como é que se aprovam as leis, chamadas diretivas ou regulamentos, e como é que se tomam outras decisões na União Europeia. Parece que o tempo que nós demoramos na Europa e os compromissos e negociações que temos que fazer entre nós nos colocam numa desvantagem em relação a Estados como os Estados Unidos, ou o Reino Unido, ou a China, em que os processos de decisão parecem muito mais rápidos e parecem ser bastante mais claros os decisores, mais clara a questão de quem é o decisor. E, portanto, eu queria começar pela tua própria experiência, que viveste e vives por dentro os processos de decisão da União Europeia, para pedir-nos que nos identificasses as principais dificuldades e vantagens do processo de decisão que nós temos e também as medidas que poderíamos tomar para agilizar esses processos. Antes de mais nada, muito obrigada. Muito obrigada ao JN e aos clérigos por
criarem as condições para esta discussão, e muito obrigada a ti, Augusto, por me teres convidado. E para mim é um grande prazer. Eu estava aqui a falar com todos os amigos que aqui estão, estava a dizer isto é que é jogar em casa mesmo, porque de facto é muito confortável, mas acho uma boa ideia que tentemos fazer, e o Velasquez é um café onde desde sempre há grupos de pessoas a conversar e a discutir, e de facto se nós pudermos aproveitar esse hábito para discutir coisas com um bocadinho mais de amarração e de conteúdo, eu acho que faz sentido. A Faculdade de Economia do Porto é um espaço de reflexão, e trazer a faculdade ou pessoas da faculdade a esta discussão acho que pode funcionar. Portanto, eu espero que funcione. Não gostava de entrar aqui em grandes considerações, mas perante essa pergunta, que é uma pergunta muito central, muito crucial, eu acho que há duas dimensões. Uma dimensão é como é que uma estrutura institucional, que é a União Europeia, que foi construída por vontade política, porque de facto não houve países a conquistarem outros. É um acordo entre países que não perderam a sua individualidade e a sua soberania, mas que, no entanto, resolveram pôr em comum um conjunto de temas. Como é que nós podemos, de facto, pôr isto a funcionar sem violar estes princípios de estarmos juntos, de preservarmos a diversidade? O que é que eu quero dizer com isto? As línguas são diferentes, as tradições culturais são diferentes, a dimensão da cultura ou a dimensão da saúde ou a dimensão da língua ou da educação continuam a ser preservadas pelos países, e estavam a ser preservadas até que o Covid levou a que os países olhassem para a Comissão e dissessem: façam alguma coisa porque o Covid está-nos a matar. E, portanto, digamos, aquilo que foi posto em comum não foi a totalidade. Não é o Estado federado, não tem um grande orçamento, não são os Estados Unidos. E, no entanto, esta estrutura, um bocadinho ou totalmente sui generis, que é ter o Parlamento a representar os cidadãos, a Comissão a ser uma espécie de governo do interesse europeu e os Estados-membros a salvaguardarem as soberanias, é uma coisa muito híbrida, um bocadinho complicada de facto, mas é o que é possível. Esta é uma dimensão do problema. E podemos pensar em evoluir para um Estado federal, ou podemos ter as coisas como são. Mas numa perspectiva mais prática, uma outra dimensão da questão, e que está implícita na tua pergunta, é: será que nós, Portugal, nos entretemos a discutir às vezes esta composição e esquecemos-nos de utilizar até ao limite aquilo que são as nossas margens de manobra? E aí há uma tradição nacional com a qual eu me tenho dissociado desde o início, que é a ideia de Portugal o bom aluno. Isto é, Portugal que é aqui uma espécie de non-entity que está aqui a protestar de cada vez que a União Europeia decide coisas que nos são adversas. Esta atitude acho que é fatal e é uma atitude que eu acho incompreensível. Isto porquê? Porque Portugal tem imensa influência. Tem uma influência até, eu diria, desproporcionada relativamente ao seu peso em termos demográficos e em termos, digamos, populacionais. Mas mesmo assim é um país acima da média da União Europeia. Portanto, a ideia de que Portugal é um país pequenino, como às vezes se ouve, é absurda. Portugal teve um presidente da Comissão Europeia, Portugal tem influência a nível internacional, tem o secretário-geral das Nações Unidas, Portugal é um dos grandes investidores num país como a Polónia. Portanto, Portugal é um ator forte e neste momento tem o presidente do Conselho Europeu. E, portanto, é um país que tem uma diplomacia altamente sofisticada e reconhecida enquanto tal. O que tem é de saber qual é o caminho que quer traçar e utilizar até ao limite as margens de manobra que tem. Isto requer um conjunto de condições, eu gostava depois de falar um bocadinho sobre elas, mas não queria amassar, que é, no fundo, saber o que se quer e depois chamar aqui os parlamentares europeus, ir verificar quais são as propostas que a Comissão vai lançar e discuti-las antes delas se transformarem em legislação,
fazer transposições diretivas de uma forma equilibrada e não com a ambição que muitas vezes se diz. A transposição da diretiva feita por Portugal foi elogiada como sendo a legislação mais avançada do mundo. Só que depois não se consegue implementar porque é tão complicada e tão sofisticada que a máquina administrativa não dá resposta adequada. E, portanto, digamos, com sensatez, nós contribuirmos para esse debate do futuro da Europa, mas não deixarmos de utilizar a influência que nos cabe através dos nossos deputados, dos nossos comissários, ou do nosso comissário ou comissária, e do nosso representante, que neste momento é o líder do Conselho Europeu, no sentido de defender os nossos interesses enquanto sócios e não alunos da União Europeia. Portanto, isto é uma primeira dimensão que eu gostava de trazer ao debate. Por vezes, nós não temos a noção da importância das decisões que são hoje tomadas e das políticas que são hoje desenvolvidas ao nível europeu na nossa vida cotidiana. Mas o facto é que a política comercial, a política da concorrência, a política agrícola comum e a política da coesão são políticas europeias e são decididas ao nível europeu, e Portugal tem beneficiado muito delas nos chamados fundos, como nós dizemos popularmente, também nos fundos para a nossa agricultura e também nas vantagens que temos de aproveitar do ponto de vista das decisões tomadas em sede de comércio internacional, sendo que a Europa é o principal bloco comercial do mundo. Portugal treinou-se durante muitos anos em aplicar o melhor possível as políticas de coesão, os fundos. A lógica dos fundos é a lógica do envelope. É distribuído um envelope com uma certa quantia de dinheiro por cada país e esse país deve usar, segundo certas regras, esse dinheiro, se não usar, perde-o. E a nossa capacidade de execução dos fundos tem aumentado significativamente e nós somos dos países europeus que mais bem sabe utilizar os fundos europeus. Inversamente, temos mais dificuldade em conseguir os financiamentos que são distribuídos de uma base competitiva. Por exemplo, os financiamentos para ciência, mas também para alguns financiamentos para infraestruturas, em que o envelope não é distribuído país a país, mas sim é distribuído em função da qualidade de projetos que competem uns com os outros. Na tua opinião, tu partilhas deste diagnóstico? Imagino que sim, mas o que é que nós poderíamos fazer para melhorar a nossa capacidade de utilização dos chamados fundos competitivos? Eu acho que eu concordo com a parte do que tu disseste, no sentido de que, obviamente, em termos de execução financeira, se houver um envelope, e esse envelope ele é negociado de 7 em 7 anos, precisamente para permitir que se façam políticas de longo curso. E isso é o chamado 2030 ou o chamado 2020, isto é o que antigamente se chamava quadro comunitário de apoio, e, portanto, são fundos que são transferidos. Tu disseste, nós somos muito bons executantes. Isto é, nós gastamos os fundos ou utilizamos os fundos até ao limite, tipicamente. A outra questão que eu acho que deveria centrar o debate, sobretudo o debate que é trazido à discussão pelos meios de comunicação social e pelos fazedores de opinião, é se nós ainda temos uma clareza suficiente com o que queremos fazer com esses fundos. Porque esses fundos são fundos, de facto, históricos, muito substanciais. A margem de utilização que cabe aos países nas opções que fazem é brutal e, portanto, a questão que se coloca não é se nós executamos tudo, isto é, se sacamos, eu detesto este termo, mas é o termo que é vulgarmente utilizado, sim, levamos até ao limite.
Agora, será que com isso nós estamos a mudar as condições de competitividade do país? Estamos, de facto, a alterar a nossa produtividade. Estamos a alterar a nossa coesão interna, também em termos espaciais e regionais. Ou será que isto se transformou numa espécie de hábito em que, de facto, os municípios, as empresas estão à espera de receber este dinheiro? Depois, cada vez mais, nós temos de nos preparar para sair desta área de conforto e entrar na área de competição. O que é que me parece que aí pode mudar? Antes de mais nada, a atenção que é prestada também pelos meios de comunicação social, e estou aqui a pescar o olho ao JN nomeadamente, porque mais e mais há gente das universidades, das empresas, que consegue aceder a esses tais fundos mais estratégicos, que valorizam a dimensão tecnológica, de ciência, de inovação, e que, portanto, é para aí que nós temos de continuar, porque nós não podemos estar, desde antes de 1986, que ainda tivemos ajudas de pré-adesão, a ser apoiados. Portanto, temos de nos preparar, de facto, para entrar numa situação, e vamos ver o que é que o futuro nos traz em termos de política de coesão, porque, de facto, estarmos permanentemente a receber apoio para crescer e não crescermos, e não nos libertarmos desta coisa de estarmos sempre abaixo da média, tirando a zona de Lisboa, que mesmo assim está a perder potência, está a perder dinâmica, e a zona do Algarve, que sobe e desce conforme o turismo, isto prova que, de facto, é preciso repensar o que é que Portugal quer ser, onde é que Portugal quer aplicar estes fundos e dar visibilidade e valorizar e acompanhar o que é que se faz ao nível dessas dimensões de excelência, como são o programa Horizon, ou Horizonte Europa, os programas esses que são competitivos e que cobrem uma série de áreas, desde a ciência, a tecnologia, a inovação, etc. Portanto, a atenção nacional, eu acho que é mais uma questão de postura nacional. E o que é que nós valorizamos? Se nós valorizamos a educação, a ciência e a inovação, mas a seguir o que é que fazemos com ela? Isto é, se a economia é capaz e os empresários são capazes de reconhecer esse valor acrescentado latente que existe nas universidades, nos centros tecnológicos, e de o transformar em negócio. Se, por exemplo, a política de coesão, cuja filosofia é fazer um desenvolvimento equilibrado da Europa, é transcrita a nível nacional, no sentido também de gerar um desenvolvimento equilibrado no interior do nosso país. E que mecanismos é que nós temos para, com estes fundos, reequilibrar o país antes que o país se desfaça, exatamente por desagregação interna? Não estou a falar em termos políticos, mas em termos económicos e em termos de excessivos custos de aglomeração em determinadas zonas que matam a competitividade. Portanto, estou a falar em termos económicos de chegarmos a um limiar em que a competitividade e a produtividade ficam estagnadas, precisamente porque o crescimento de determinados polos gera deseconomias que matam as suas capacidades, que precisavam de ser libertadas para poderem gerar a dinâmica adequada ao crescimento efetivo do país. Portanto, há todo um conjunto de problemáticas que não ocupam muito dos nossos interesses coletivos e deviam, a meu ver, ocupar. Mas então, qual seria a recomendação técnica da professora Elisa Ferreira ou mesmo da Faculdade de Economia do Porto? Porque há duas maneiras de tornar a utilização dos fundos mais eficiente e mais produtiva. Uma é sermos mais seletivos nas áreas de aplicação dos fundos, definindo objetivos de desenvolvimento estratégicos e dizendo só financiamos ações que se dirijam a esses objetivos. Digamos, é ser seletivo do ponto de vista temático. E a outra, que pode ser complementar à primeira, a outra maneira de ser um pouco mais seletivo, é ser seletivo do ponto de vista da tomada de decisão. Dizer aos governos, em funções,
sejam mais ousados na definição do que querem que se consiga no plano Portugal 2030 ou no que há de substituí-lo, ou disseminem mais a capacidade de decisão, por exemplo, atribuindo mais poder às comissões de coordenação regional. Qual seria a tua recomendação técnica? Bem, é difícil fazer recomendações assim no meio de um café, de uma forma sobre assuntos tão importantes. E eu acho que é preciso sermos mais seletivos. Quer dizer, deixa-me reformular isto. Eventualmente não se justifica, tem de haver uma justificação para que os europeus todos que contribuem para o orçamento da União Europeia, e o orçamento da União Europeia é muito escasso e está sujeito cada vez mais a grandes desafios e a grandes pressões, porque o orçamento da União Europeia, que é, digamos, tem duas componentes, recursos próprios. Antigamente eram os direitos alfandegários, depois eles baixaram muito, e outros direitos de açúcar, etc., mas como eles baixaram muito por causa da liberalização internacional do comércio, uma componente importante são as contribuições dos Estados-membros. Mas o orçamento da União Europeia vale 1% da riqueza coletiva. É um orçamento perfeitamente irrisório para tudo aquilo que se tem que fazer. 1/3 deste orçamento é destinado à política agrícola comum, que é uma política estratégica de sobrevivência e de soberania, digamos assim, da Europa, e que vem do pós-guerra. Há 1/3 deste orçamento que é destinado exatamente a esta política de coesão. Porquê? Porque o mercado interno é um mercado de concorrência, é a tal livre concorrência, a política de concorrência. E, portanto, o objetivo destes fundos é estimularem as empresas, os empresários, as unidades produtivas a crescerem de forma a poderem competir num mercado livre e sem apoios. E esta teoria está subjacente. De contrário, digamos, no centro da Europa, as áreas mais dinâmicas seriam aquelas que ganhavam com a abertura do mercado. Portanto, o mercado é muito grande e então os mais competitivos abasteciam toda a gente, os outros acumulavam déficits. Portanto, e havia movimentos muito adversos de fatores. Portanto, criar potencialidade e acelerar a convergência é, digamos, a razão de ser da política de coesão. E depois o outro terço do orçamento vai para o funcionamento, a política de apoio ao desenvolvimento, os custos administrativos, a política de ciência, portanto, um bocadinho de política de defesa, enfim, tudo aquilo que a União Europeia tem que fazer para além digamos, para funcionar. E, portanto, isto é um ponto de partida que tem de ser tomado em conta. Neste momento, este orçamento está a ser pressionado para que este valor seja utilizado em N outros desafios. O relatório Draghi está exatamente a dizer que a Europa está a perder competitividade face à China, face aos Estados Unidos, e vamos ver o que é que Trump nos vai trazer nessa matéria. A Europa tem de acelerar a sua capacidade de produzir ciência, de produzir tecnologia, de avançar para áreas sofisticadas. E, portanto, vamos avançar por aí. Ao mesmo tempo, há a necessidade da Europa se reorganizar e quer o Covid, quer a invasão da Ucrânia pela Rússia chamaram a atenção para algumas das debilidades da União Europeia. Uma das fragilidades, das dependências da União Europeia era energética em relação à Rússia. Acordamos e dissemos, e sobretudo os países que estavam mais próximos do leste perceberam isso. Outra debilidade era a dependência da China em termos industriais, mesmo assim a dependência está lá, portanto há que reorganizar e há toda essa dimensão de reorganização. Outra era, na área da defesa, a dependência dos Estados Unidos. E Trump vem nos dizer, cuidado, que eu não vou pagar a defesa da Europa. Portanto, a política de coesão, digamos, entre a política de coesão, a política agrícola comum, está uma pressão enorme para que, de facto, se libertem meios para estes novos desafios.
sendo que, ao mesmo tempo, há todo um conjunto de outras dimensões que têm de ser exploradas, como criar novos recursos para a União Europeia, não através de novos impostos, mas provavelmente, por exemplo, através de uma cota-parte dos direitos das contribuições associadas às emissões atmosféricas, às barreiras que são levantadas relativamente a importações que não cumprem as normas ambientais europeias, etc. Portanto, é este o debate que está neste momento em questão. Por causa do Covid, pela primeira vez a União Europeia fez uma coisa, que foi ir-se endividar ao mercado, pedir dinheiro emprestado. E isto foi histórico nesta Comissão. E eu acho que fizemos bem. E então fomos quase duplicar o orçamento plurianual, indo ao mercado internacional pela primeira vez nesta dimensão, endividarmos-nos. E é com isso que se está a financiar o PRR ou os PRRs. Não só o PRR, mas a grande componente são os PRRs. Portanto, por isso é que nós, neste período específico, temos uma duplicação de fundos, quase, com o dinheiro do PRR mais o dinheiro do 2030. Portanto, neste momento, digamos, e com este cenário de enquadramento são estes desafios e estas pressões todas sobre o orçamento, e com certeza que se lembram, já antes do Covid, estávamos no meio de uma grande discussão e Portugal é um negociador fantástico. Foi o António Costa que negociou e negocia extraordinariamente bem. Conseguimos um apoio muitíssimo elevado para o programa 2030 e depois viemos reforçá-lo, quase duplicá-lo, através de uma verba excepcional que foi para relançar a economia europeia, como fizeram os Estados Unidos, como fez a China, etc., para evitar uma ruptura económica e social durante o Covid. E, portanto, mas esse acaba em 2026 e o 2030 pode ir até 29, basicamente por isso é que se chama 2030. Isto é, neste momento os meios são absolutamente extraordinários, mas não sei se vão continuar a ser. Até porque, como eu estava a dizer, já antes, os países que fazem contribuições para o orçamento estão, muitos deles, altamente críticos em relação à continuidade da política de coesão e quanto mais, e há às vezes discussões muito intelectuais aqui, eu já li, não vou citar, mas já li, o mal do país são os fundos estruturais. Isto é uma frase fatal. Já não é fatal dizer-se temos de ver como é que utilizamos os fundos de maneira a que não precisemos deles no próximo período e estejamos mais à vontade relativamente a este debate para podermos ter uma discussão normal. E alguma da diferença entre o que se passa em Portugal e o que se passa noutros países que estão a crescer muito, falando eu com os responsáveis desses países, eles diziam-me, agora estamos a negociar isto, mas o nosso grande objetivo é sermos contribuintes líquidos, isto é, pagarmos para ajudar os outros, sobretudo quando temos em vista um alargamento da União Europeia, que de facto vai deslocar também e fazer pressão sobre o orçamento, precisamente para apoiar outros países a crescer. Isto para traçar um cenário que é real e que nos obriga a, de facto, evitar que haja uma dispersão de fundos e não vou entrar nos detalhes, mas quando estava a ler, quando estava agora a reler o relatório Draghi, que ficou muito conhecido porque chama a atenção para a competitividade, e ele a determinada altura, logo nas questões gerais, para não entrar em muitos pormenores, ele reconhece a fragilidade da União Europeia face aos grandes blocos internacionais, está a perder dinâmica, embora não esteja numa situação dramática, e às vezes o não ser dramático é mau, porque cria uma sensação de conforto. E eu estava a ler isto para a Europa e estava a pensar em transpor isto para Portugal. Porque ele diz, e o que é que nos está a impedir de atingirmos essa excelência que é necessária? 3 razões, diz ele. Primeiro, a ausência de focagem. Nós definimos objetivos, portanto eu não estou a falar de Portugal, estou a citar o relatório Draghi, nós atingimos objetivos, mas depois não elencamos as prioridades.
em detalhe. Segundo, nós estamos a dispersar os recursos comuns em instrumentos muito dispersos e, portanto, perdemos o impacto. E, em terceiro lugar, a Europa falta coordenação, isto é, quando se define um objetivo, que depois haja uma convergência dos instrumentos de política em torno desse objetivo. No caso português, tentando aproximar um bocadinho a pergunta inicial, eu acho que Portugal perdeu muito a capacidade de discutir os planos. Temos muitos planos, mas depois do plano para a ação concreta e a desagregação através de um calendário de prioridades, acho que de facto se perde com muitas interferências e acho que de facto, enfim, abstenho de fazer mais comentários, mas acho que precisávamos de utilizar ainda o tempo e os meios que estão disponíveis de uma forma absolutamente estratégica, isto é, elencando qual é o nosso principal problema. Eu acho que é produtividade e competitividade, e um segundo problema que é coesão territorial e o reconhecer o potencial que existe em todos os espaços nacionais e pô-los todos a trabalhar para o bem comum, porque senão as deseconomias da aglomeração, isto é, os custos da aglomeração, matam o país. Nós, exatamente por isso, a próxima tertúlia, que é exatamente de hoje a 15 dias, é sobre a competitividade, com a presença do Presidente da Associação Empresarial Portuguesa, Dr. Luís Miguel Ribeiro, e mais à frente teremos uma tertúlia exatamente sobre os recursos do território, sobre o olhar a partir do território. Eu queria aproveitar o que tu disseste, em primeiro lugar, para lembrar algumas coisas de que, por vezes, nós não temos muita consciência. A primeira coisa que eu queria lembrar é que nós pagamos anualmente uma contribuição à União Europeia que é da ordem dos milhares de milhões de euros. E, portanto, a ideia de que há a Europa e a Europa nos ajuda a nós como se fosse uma espécie de caridade é completamente falsa. A Europa vive de um orçamento e, como a Elisa explicou, há uns recursos próprios da União Europeia como tal e há, sobretudo, na grande parte do orçamento, a soma das contribuições dos diferentes países, e Portugal tem uma contribuição anual muito importante. Com o próximo alargamento da União Europeia, nós vamos tornar-nos seguramente contribuinte líquido, isto é, vamos pagar mais na contribuição do que aquilo que recebemos diretamente no envelope. Mas isso é uma conta falsa. Os grandes beneficiários do mercado único europeu e os grandes beneficiários das políticas de coesão, que permite que os países menos ricos na Europa melhorem os seus rendimentos disponíveis, são justamente os países mais fortes economicamente na Europa, e à cabeça deles a Alemanha, exatamente os chamados contribuintes líquidos. Essas contas estão feitas, esses cálculos estão publicados e são a pura verdade. Portanto, a ideia de que nós recebemos um favor da Europa, que a Europa nos faz sem nenhuma espécie de cálculo interessado, é uma ideia empiricamente falsa. Como é também falsa a ideia de que vemos muitas vezes reproduzida, designadamente até no Parlamento, segundo a qual uma coisa somos nós e outra coisa é a Europa. Eu tive muitas vezes a discussão, e tu ainda deves ter tido mais vezes, com colegas e amigos, que perante a inscrição do orçamento de um dado ministério de X proveniente de fundos europeus, me diziam imediatamente: mas isso não é dinheiro nosso, é dinheiro deles. Falso. Por ser dinheiro europeu, é dinheiro nosso, porque nós somos parte integrante da União Europeia. Eu agora queria testar, tu és uma economista e uma cidadã muito bem intencionada, e eu sou um pouco mais cínico, e portanto queria a tua opinião sobre a visão um pouco mais cínica da evolução
próxima futura da União Europeia. Em primeiro lugar, quanto a esta distribuição do grande queijo orçamental, que neste momento, como Elisa explicou, está 1/3 para a política agrícola comum, 1/3 para a coesão e 1/3 para o restante, incluindo as políticas de natureza competitiva. A pressão é no sentido de aumentar este último terço, à custa da política de coesão e da política agrícola comum. Contra a redução da política agrícola comum vão se levantar certamente os franceses, como aliás já o estão a fazer, e não apenas, e há todo um discurso, uma lógica que se faz em Bruxelas e que o relatório Draghi em parte espelha, que é a lógica segundo a qual nós temos que pôr mais financiamento do público europeu no apoio às grandes empresas europeias, porque a nossa competição com a China e com os Estados Unidos precisa que nós tenhamos campeões europeus. E a minha visão cínica é que, se nós embarcarmos nesse discurso, estamos a fazer uma espécie de harakiri, porque o nosso interesse estratégico mais fundamental é justamente preservar o tecido económico europeu de pequenas e médias empresas, o tecido económico distribuído pelas diferentes regiões europeias e obrigar os campeões europeus que beneficiem de financiamentos públicos a envolverem nas suas redes de abastecimento e nas suas redes de produção empresas dos diferentes Estados europeus. Isto do ponto de vista económico e do ponto de vista geopolítico, eu creio que nós, raciocinando como um cínico, isto é, não fazendo juízos de moral, juízos éticos, nós temos que ter a consciência de que a Europa está a evoluir de uma espécie de basculação para leste. Aliás, a atual Comissão Europeia é muito expressiva disso, na medida em que a alta representante para a política externa vem de um país báltico e o novo comissário para a defesa vem de outro país báltico. E não é preciso dizer mais nada para explicar este movimento de basculação para leste do centro de gravidade europeu. E eu diria que isso implica alguma atenção particular do lado ocidental da Europa para garantir que essa basculação para leste não desequilibra eternamente a União Europeia. Uma parte particular desse movimento de basculação tem a ver com esta ideia dada como indiscutível de que a Europa tem que gastar muito mais do que gasta hoje e como Europa na defesa e segurança externa. Eu não quero dizer que não tenha, quero dizer que essa ideia tem que ser discutida. E não pode ser discutida à maneira de Mark Rutte, dizendo, bom, vão ter que gastar menos em pensões porque vão ter que gastar mais em armamento. Porquê? Porque o dividendo da paz não é um privilégio de que a União Europeia beneficia. O dividendo da paz é mesmo o principal resultado da construção europeia. A construção europeia fez-se para evitar novas guerras na Europa e esta situação de paz interna à Europa é um produto da construção europeia. Aliás, a única vez em que o artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte foi usado, o tal que diz que um ataque a um Estado-membro é um ataque a todos os aliados, foi na sequência do 11 de setembro nos Estados Unidos e a favor dos Estados Unidos. E, portanto, a minha visão cínica é esta. Como, aliás, tu há pouco dizias, não podemos colocar-nos na posição sempre do bom aluno e do europeísta que nunca põe em questão, digamos, a dogmática em curso na União Europeia, porque, pelo menos, nós temos estes 3 interesses estratégicos, não são apenas nossos, são da Espanha, são da Itália, são da Grécia, são dos países do Benelux, são da França, são da própria Alemanha e de muitos outros países,
que é de preservar as condições de uma política de desenvolvimento regional e de uma política industrial que integre todos e não transfira recursos apenas para as grandes empresas da França ou da Alemanha. 2, temos todo o interesse estratégico em não deixar que a Europa olhe como sua única vizinhança relevante o leste, porque é essencial que a Europa olhe para a África e olhe para a América Latina também. E temos um terceiro interesse estratégico essencial, que é preservar o equilíbrio essencial no orçamento europeu, não deixando que ele seja canibalizado apenas por gastos com a defesa, designadamente gastos com a defesa, entendidos como vamos calar os americanos comprando equipamento militar aos americanos, porque essa ideia dos 2% já não chega, tem que ser pelo menos 4%, pode ser, e na minha opinião pessoal, deve ser lida também assim. Se vocês querem o nosso apoio, têm que nos comprar as armas. Então, corrige lá esta visão cínica. Não, eu por acaso não sabia que era cínica, não me considero cínica, mas há aspectos dessa visão que são óbvios, é evidente. É evidente que a Europa está virada para leste e que está a expandir-se para leste, sem dúvida, e que o peso do leste aumentou e aumenta. E, aliás, essa é a tendência, porque para o oeste está o Atlântico e, portanto, já não dá para expandir mais. Mas, portanto, e esse é um assunto para ter em conta. O outro assunto para ter em conta é que, de facto, o relatório Draghi e toda esta preocupação pode acabar, e o Draghi acaba por intuir de algum modo isso, numa leitura de que o futuro requer que, de facto, as indústrias com mais capacidade, com mais potencial tecnológico, sejam apoiadas ou sejam favorecidas, porque é isso que acontece na China, é isso que com subsídios imensos, e é isso que acontece nos Estados Unidos, de algum modo, também com o IRA, com o Inflation Reduction Act e toda a política pautal. Há uma certa mudança no enquadramento internacional que começa a cair num certo protecionismo. E isso é verdade, é verdade. Mas por isso é que o relatório Draghi tem de ser lido, a meu ver, em conjunto com o relatório que foi produzido 2 ou 3 meses antes, que é o relatório Letta. E o relatório que foi feito pelo Enrico Letta chama a atenção para onde é que as coisas vão acontecer. Isto é, quando nós olhamos para os setores que vão ser os setores futuros da Europa, eu acho, segundo a leitura do Draghi e de uma série de outros pensadores, porque ele também construiu em cima do que estava a ser discutido, o que é que são os elementos importantes para o futuro? Não são os setores descritos de uma forma tradicional, isto é, não estamos a falar de mobiliário, ou de têxtil, ou de metalomecânica, estamos a falar de novas tecnologias que acabam por horizontalmente afetar todos os setores. Estamos a falar das matérias-primas críticas, estamos a falar da digitalização, estamos a falar da necessidade de uma adaptação tecnológica para cumprir objetivos ambientais. Estamos a falar de tecnologias de computação e digitais que atravessam tudo. Estamos a falar de semicondutores, estamos a falar da indústria de defesa em todas as suas vertentes. Estamos a falar da farmacêutica, estamos a falar dos transportes. Portanto, no fundo, estamos a falar de toda a economia que tem de levar um impulso tecnológico de inovação e tendo em conta alguns objetivos principais, como sejam a adaptação às transformações climáticas, que são de facto uma inevitabilidade, ou ao envelhecimento. Agora, a política de coesão, porque é que ela aparece, e isso é claro no relatório Letta, porque é que ela aparece como outra face da moeda do mercado interno? Precisamente porque a União Europeia é uma união política, e se alguns são perdedores ou começam a ser perdedores sistemáticos, a ruptura política acontece. E então as oportunidades de partilharmos um futuro comum desaparecem em determinadas regiões.
desaparecem em determinadas regiões na Europa, assim como dentro dos países. Portanto, a coesão dentro dos países também requer igual oportunidade e oportunidades de negócio, oportunidades de emprego, não é só serviços públicos mínimos. É uma estratégia de desenvolvimento em que o potencial de cada região possa contribuir para o todo. E neste sentido, eu tenho, e foi uma das minhas preocupações no mandato que acabou agora, foi exatamente recolocar a política de coesão não como uma política de transferências, mas como uma política de desenvolvimento. E, de facto, aliás, publiquei o 8º relatório, podem ver, é interessante tirar da net, o 8º relatório sobre a política de coesão e o 9º relatório sobre a política de coesão, precisamente porque se nota claramente que quando as regiões ao nível mais baixo de desenvolvimento, ao nível intermédio, ao nível mais alto, quando as regiões estagnam, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que as famílias olham para os seus filhos e dizem, eu afinal investi na formação do meu filho e o meu filho agora ou imigra, ou não encontra emprego, ou encontra um emprego que não é compatível com as suas competências. E isto cria uma sensação de frustração que acaba por alimentar os antisistemas, antisistemas de direita, antisistemas de esquerda. E, portanto, quando as pessoas começam a perceber que não há futuro, que a dinâmica económica não está lá, que investiram na geração seguinte e a geração seguinte tem de se ir embora, as pessoas começam a ficar revoltadas. E isto é um grande alerta. Agora, há uma questão que me colocam. Quando eu argumentava assim, aqueles que são há muitos anos contribuintes líquidos olhavam para mim e diziam assim, mas o que é que impede o teu país, o país de onde tu vens, de com os fundos que estão a ser transferidos, fazer exatamente esse salto, fazer exatamente essa mudança? Porque de facto a ideia e é aí que a coisa pode ser adaptada, é que de facto não tem de ser o futuro da Europa, não tem de ser centrado nos centros da Europa, isto é, naquele eixo dinâmico que vai do norte que é do sul da Inglaterra ou dali da Holanda até ao norte de Itália, não tem de ser aí que as coisas se concentram, elas podem ser trabalhadas em rede, elas podem envolver centros tecnológicos de todos os países, mas para isso é preciso que os centros tecnológicos não estejam acomodados a fazer o que faziam antes e utilizem exatamente estes fundos para se meterem nas redes, que os empresários reconheçam as tecnologias que aí são feitas, de maneira a que, de facto, todos possam partilhar em rede esta nova dinâmica. Portanto, há soluções, mas eu tenho de ser capaz, ou melhor, nós portugueses temos de ser capazes de responder a esta questão. O que é que nos impede, neste momento com fundos extraordinários, reconhecendo onde é que estão os problemas, o que é que nos está a impedir de fazermos este salto e de integrarmos com toda a dinâmica as redes mais sofisticadas e de retermos aqui as competências e as capacidades que os nossos jovens, entretanto, desenvolveram, também com o apoio dos fundos estruturais. Essa é que é a questão central que eu estava a tentar motivar, como é que as nossas universidades, os nossos centros tecnológicos, os nossos centros de competência, como é que eles se preparam, como é que eles se organizam neste contexto internacional. Porque se não funcionarmos em rede, então não há maneira de nós fazermos quer dizer, é um quadrado que não é... Tenho uma pergunta de ignorante sobre isso, é mesmo de ignorante. Justamente esse relatório do Enrico Letta diz que o mercado único vive de 4 grandes liberdades, recordando brevemente a liberdade de circulação das pessoas, qualquer cidadão europeu pode trabalhar onde quiser no espaço europeu, liberdade de circulação dos capitais, liberdade de circulação de bens e liberdade de prestação de serviços. E diz o Letta, é preciso construir um quinto pilar, uma quinta liberdade, libertando justamente tudo o que é ciência, tecnologia, educação, ensino superior, cultura, de qualquer peia burocrática ou de qualquer limitação à circulação. E a minha pergunta de ignorante é, não há um risco
de essa eventual quinta liberdade fazer aumentar a sangria de quadros dos países menos centrais da União Europeia? É uma questão central a que ele próprio responde, porque o Letta conclui: há the right to move, portanto o direito de circular, and the right to stay, portanto o direito de ficar onde as pessoas nasceram e onde as pessoas querem viver. Agora, como é que se constrói o ambiente através de forma a que essas pessoas fiquem em condições dignas e de progresso? E é aí que está centrado o problema, porque isso requer um sistema que combina iniciativa privada, mas também as chamadas políticas públicas, isto é, as políticas, sejam elas regionais, locais, etc., convergentes, no sentido de criar o ambiente, e isto depois desagrega-se numa série de outras políticas, porque, por exemplo, para se desenvolver uma região, imaginemos aqui em Portugal do interior, é preciso haver escala, porque não se pode expressar todo o dinheiro e todos os fundos por N pontos, mas é preciso haver uma estratégia que confira a determinados centros as valências que permitem a populações jovens qualificadas e a empresas optarem por essa localização, acedendo a bens públicos de qualidade, desde, obviamente, aquelas infraestruturas básicas, que incluem agora a internet, etc., mas serviços de saúde de qualidade, serviços até culturais e de educação. Portanto, é preciso encontrar-se para cada território digamos, a combinação de políticas que permita e que possa ancorar atividade produtiva nesse território e pôr esse território a construir e a participar em termos de valor. Isto requer uma sofisticação de políticas públicas, mas também uma qualidade institucional. Que atitude, qual é a ambição de uma Faculdade de Economia do Porto? Qual é a ambição de um Politécnico de Bragança? Qual é a ambição de uma associação empresarial de uma região? E de que maneira é que as várias instituições se articulam e combinam, de maneira a criar um polo que de facto seja visível e tenha qualidade suficiente para ser um construtor também de valor acrescentado. Portanto, isto no fundo é mais sofisticado do que as fases iniciais, e às vezes debate-se muito isso, eu acho que é absurdo, porque todos os países, quando começam a receber fundos, e todas as regiões, sobretudo se partem de um nível de atraso muito grande, e eles obviamente que crescem muito, porque é evidente o que é que falta. Nós tínhamos os planos das autoestradas portuguesas todos feitos e não tínhamos dinheiro para as construir. Rapidamente também fizemos, não os tínhamos, mas em 2 anos fizemos isso, os planos para fazer, por exemplo, as águas de Ouro e Paiva, as águas do Barlavento, Sotavento, etc. As águas de Portugal agora. Agora, quando se passa das infraestruturas básicas para ciência, tecnologia, inovação, tecido empresarial, captação de investimento direto, construção de empresas que sim, são PMEs, mas a partir de determinada altura, elas provavelmente têm de crescer para conseguirem entrar num jogo mais sofisticado em termos de investimento que outras instituições, as instituições financeiras, temos fundos que arrisquem mesmo, porque isso também é, ou dependemos todos de um sistema bancário e em vez de termos capital, temos crédito. Portanto, de que é que estamos a falar? Como é que as várias instituições e os vários instrumentos se organizam para uma ambição coletiva que tem de ser muito mais bem definida, muito mais focada e que tem de incluir, a meu ver, isto é uma opinião pessoal, uma preocupação territorializada, mas também uma preocupação global de competitividade internacional. Portanto, estas políticas que são policies e não são politics, portanto, não, acho que
requerem uma sofisticação da própria administração pública e das entidades políticas, digamos assim, que nem sempre se manifesta. Mas acho que o caminho tem de ser por aqui. Dito isto, acho sinceramente que a União Europeia não pode continuar a pensar no alargamento, na defesa, na ciência e na tecnologia, na inovação, no clima, no ambiente, e continuar a pensar num orçamento que vale 1% da riqueza coletiva, porque de facto acho que pensar o orçamento e encontrar novos recursos, e para isso acho que aquilo que a OCDE propôs, que é das multinacionais pagarem um mínimo em cada um dos países, uma possibilidade de uma parte desse montante ir parar aos cofres da União Europeia, fazia muito sentido, porque apesar do mercado interno, neste momento, qualquer empresa, e é considerada infelizmente uma boa prática, uma empresa que opera em vários países vai declarar e concentrar os juros, e é isso que os acionistas querem, no país que, apesar de estar na União Europeia, lhe ofereça umas vantagens fiscais absolutamente excepcionais e, portanto, a composição da matéria coletável é massajada de forma a que, de facto, as grandes empresas, digamos, pagam valores absolutamente mínimos. Isto é o contraponto disto, é que os orçamentos nacionais estão a ser basicamente financiados pelos trabalhadores e pelas PMEs que não podem fazer este tipo de operações. Ora, digamos, talvez nós todos tínhamos chegado ao momento em que, de facto, e a proposta veio da OCDE, há um acordo neste momento internacional e é uma das áreas em que eu acho que nós todos devíamos acompanhar a evolução do processo europeu, porque me parece que é uma questão também de justiça e de racionalidade. Nós entramos no último quarto de hora da nossa conversa. Eu estou pronto a recolher a tua opinião sobre a minha teoria, mas não queria deixar de dar a palavra se algum dos presentes quiser... o Tino, faça favor. Há um microfone, só pedia, era uma questão curta. Eu desde já quero agradecer esta iniciativa, acho que é muito importante, e obrigado por fazer perguntas. Eu estou a olhar para dois professores de uma universidade que me diz muito, a FEP. A Catarina, estou na FEP, boa aluna, e foi para a Irlanda, está a trabalhar na Irlanda há 4 anos, em Dublin. Ela diz, numa tertúlia que eu faço com ela, ver quem adormece quem, ela disse, pai, se me saísse o Euromilhões, eu vou comprar uma casa na Irlanda. A pergunta que eu gostava de fazer a dois professores da FEP, se fosse vossa filha, qual era o conceito que lhe davam? Ela, para a Irlanda? Se me saísse o Euromilhões, a primeira coisa que fazia, comprava uma casa em Dublin. A pergunta que eu faço a dois professores da FEP, onde a Catarina estudou, Catarina foi aluna do Santo Silva, e ela é que me disse, pai, vai lá ouvir o meu professor. Foi o melhor professor que eu tive na vida de estudante. Agora percebo porque é que ela gostava da Catarina. Eu estou a gostar muito de estar aqui a ouvi-lo. Aliás, gosto mais de ouvir como professor que como político. Mas, a pergunta que eu faço a dois professores da FEP, o que é que faziam, o conselho que davam à Catarina, quando ela disse, se me saísse milhões, comprava uma casa na Irlanda. Tenho dito. Se lhe saísse o euro. Quer dizer, depende do preço da casa, não é? Não, eu não sou consultora, mas de facto aquilo que lhe posso dizer é que neste momento, com a especulação que há ao nível imobiliário, provavelmente faz bem em comprar e em vendê-la a seguir. Ao mesmo tempo há um risco, é que de facto com tantos fundos a investirem em imobiliário, pode acontecer que se crie uma bolha e que a bolha rebente. Portanto, acho que com os ensinamentos que ela teve através de Santos Silva, ela própria é capaz de tomar uma decisão e não precisa dos nossos conselhos. Mas podemos escolher a terra para viver.
ela está lá feliz. Eu gostava de a ver feliz em Portugal. Eu gostava que ela dissesse: ó pai, se me saísse euro milhões, comprar uma casa em Portugal. Eu acho que os jovens devem experimentar, devem viver, devem circular e devem, quando assentarem, quando deixarem de ser mais jovens, têm de ter um conhecimento do mundo tal qual ele existe, porque de facto faz muito bem e abre muitos horizontes a gente circular por aí. Agora, o investimento, acho que, enfim, tem de se ter muito mais informação sobre o processo de investimento para lhe dar um conselho, mas não sou a pessoa mais adequada para lhe dar esse conselho. Muito bem, eu daqui não vejo se... De maneira que acho que posso ouvir-te sobre a minha teoria. Queres ouvir a minha teoria? A minha teoria é muito simples. Eu acho que para a Europa fazer tudo aquilo que tão bem identificaste, é preciso abandonar a ilusão de que os 27 Estados-membros, ou os próximos 31 ou 32, têm os mesmos interesses e a mesma vontade. E é preciso voltar àquele famoso relatório Juncker que definia 5 possibilidades de evolução da União Europeia e pegar a sério na ideia de múltiplas velocidades. Isto é, os países que querem apenas um mercado único ficam com o mercado único. Os países que olham para a União Europeia apenas como se olha para uma caixa multibanco, ficam a olhar para a caixa multibanco. E os países que querem progredir do ponto de vista de maior integração económica, o que pressupõe necessariamente maior integração política, podem avançar eles. Deixa-me dizer duas coisas. Uma não é fugir à questão, mas eu ainda há bocadinho estava aí uma jornalista muito simpática que só me queria perguntar sobre o que é que eu achava das presidenciais. Aqui há uns meses só me perguntava o que é que eu achava do novo aeroporto. E eu acho que nós em Portugal não podemos estar sempre a olhar para o que vai acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou o que vai acontecer daqui a 10 anos ou daqui a 15 anos e esquecer o momento atual. E, portanto, eu estou disponível e acho importante discutir as questões que colocaste, mas acho que nós temos um bocadinho tendência, e eu durante todo o meu mandato de 5 anos andei sempre a tentar insistir em que se discutisse. Por exemplo, temos um problema de seca claramente no Alentejo. Desculpem, no Alentejo não, no Algarve. Quer dizer, há N planos de longo prazo para fazer retenções de água no Algarve. Porquê é que não se está a fazer isso? Temos um plano para a via férrea, para fazermos também a ligação à Europa. Onde está o plano? Vamos peça por peça, vamos fazer antes que o dinheiro acabe. E, portanto, temos centros universitários onde os investigadores não estão a ser financiados suficientemente para fazerem o seu trabalho. Quer dizer, vamos nos concentrar no que temos neste momento. Segunda coisa, o futuro. O futuro, eu antigamente discutia muito o futuro da Europa. À medida que fui trabalhando nas questões europeias, isto tudo é muito volátil. E eu acho que é um bocado provável que isso aconteça e que haja, mas de repente também pode haver um salto político qualquer e passarmos para um regime mais próximo do federal. Agora, o alargamento vai trazer também uma dimensão completamente diferente. E, entretanto, as alterações políticas na Europa estão a gerar uma quantidade de tensões na Hungria, na Eslováquia, na Holanda, enfim, numa série... o Reino Unido já saiu. Portanto, o que eu acho é que a Europa que nós conhecemos foi um projeto que manteve a paz, a democracia, as liberdades e o desenvolvimento
durante décadas numa Europa que até aí tinha sempre andado em conflito. Acho também que neste momento a ameaça russa e o que vai acontecer nos Estados Unidos são, eu não gosto muito de utilizar palavras em inglês, mas são game changers, porque aquilo que eram a norma e a regra internacional, com a NATO, com a Organização Mundial de Comércio, com as Nações Unidas, com um conjunto de princípios dos direitos humanos, a Carta dos Direitos Fundamentais, de repente, todo este equilíbrio está a ser posto em causa. Portanto, a minha preocupação é que a Europa se mantenha unida na sua diversidade. O que é essa diversidade? Pode ser esses círculos concêntricos, até porque o alargamento cada vez mais vai ter de incluir uma aceitação voluntária e sincera de todos os princípios fundamentais de democracia que justificam a existência da União Europeia. E neste momento nós vemos práticas, e vimos essas práticas no caso de alguns países da União Europeia, que, quer dizer, é take the money and run, e portanto isso não pode acontecer. E há alterações fundamentais do sistema judicial, do sistema legal, que demoram muito tempo, não a fazer as alterações legislativas, mas a colocar as instituições a funcionar segundo os novos padrões e os novos métodos. Portanto, é uma hipótese essa, não a excluo, não sou capaz de antecipar, pode ser, mas acho que todos nós temos de contribuir para essa construção. Agora, uma coisa para mim é certa, é que neste mundo tão complicado só nos conseguimos afirmar se estivermos todos juntos dentro do espaço europeu, porque a união da Europa foi aquilo que de facto nos permitiu até agora, e há um progresso brutal, porque nós conseguimos combater o Covid, nós conseguimos e todos os países receberam as vacinas ao mesmo tempo, e não era uma competência europeia, era uma competência nacional. Portanto, eu acho que foi um exercício fabuloso. Nós conseguimos reduzir a dependência energética da Europa. Agora ouve-se mesmo na televisão o investimento que foi feito nestes 2 anos em energias renováveis, em alterar radicalmente as fontes de abastecimento das energias não renováveis, tornando a Europa praticamente independente da Rússia, com um abastecimento normal, apesar daquilo que a Alemanha tinha feito e tomado, da decisão que a Alemanha tinha tomado, foi absolutamente surpreendente e extraordinário. Portanto, libertamos-nos dessa dependência. Agora, e Portugal também, quando é preciso agir, nós somos fabulosos. Agora, como estamos com uma sensação de algum conforto sem dramatismos, isso por vezes tira-nos a energia de nos concentrarmos em algo que nós tínhamos obrigação de já estar a antecipar, porque de facto a situação toda a gente a conhece. E portanto, digamos, o meu alerta é um bocadinho nesse sentido. É preciso de facto sair da nossa área de conforto, e eu estava a ouvir uma conversa com aquela Mariana Mazzucato, que dizia nós precisávamos de funcionar como se estivéssemos em tempo de guerra, porque as ameaças são tão evidentes, desde o clima ao envelhecimento, ao envelhecimento populacional, demográfico, aos desequilíbrios internos, às ameaças que vêm de fora, que de facto devíamos ter a energia que se consegue em tempos de guerra, quando de facto tudo se resolve, a eficiência aumenta e nós conseguimos de facto atingir níveis de sofisticação e de eficiência que de outra maneira parece que não temos a energia para os construir. E portanto era este desassossego, e peço desculpa por isto,
numa tertúlia, mas que eu gostava de partilhar. Muito obrigado. Nós, os dois, às 20 horas, transformamos em abóbora, portanto temos que acabar a tertúlia antes. Quero agradecer à professora Elisa Ferreira a presença, as suas palavras e, em particular, a sua capacidade de antecipação ao próximo, em relação a este ciclo, visto que exatamente daqui a 15 dias nós discutiremos aqui a questão da competitividade, exatamente daqui a um mês discutiremos o contexto geopolítico e depois, no fim de fevereiro, receberemos a vice-reitora da Universidade encarregada da ligação com as empresas para discutir a inovação e a interface entre a academia e a economia. E muito obrigado a todos pela vossa presença, ao JN, à Irmandade dos Clérigos e ao Café Velásquez.